Meus amados, a paz do Senhor, eu sou o pastor Andrei Corrêa e nós estamos aqui estudando a nossa revista da Escola Dominical, como toda semana fazemos. Terminamos o estudo do livro de Jó, estamos iniciando hoje, lição de número 5, vamos estudar a partir de hoje Provérbios, tá? Livro de Provérbios e a lição de número 5 vai estudar o capítulo 1 até o capítulo 9 do livro de Provérbios e o assunto desta lição é convite à sabedoria. Olha só, que coisa maravilhosa. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, para que você absorva o máximo possível de conteúdo para incrementar aí na sua aula que você vai trazer para a sua classe neste próximo domingo, estudando esta lição. O texto áureo desta lição diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Um versículo muito conhecido está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Verdade prática desta lição diz assim: a vida sábia consiste em recusar as propostas sedutoras do mal e em deleitar-se na vivência cotidiana da palavra de Deus. Vivência cotidiana da palavra de Deus. Viver todos os dias de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Leitura em classe. Provérbios, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22, leia esse texto. Capítulo 1 é uma bênção, um convite à sabedoria. Eu já li, você lê com seus alunos na sua classe, você vai ver que isto aqui é uma introdução. E o escritor Salomão, ele dá uma importância tremenda para esses primeiros capítulos a respeito da sabedoria. Ele não simplesmente não começa o livro trazendo provérbios, reflexões, ensinamentos, conselhos. Ele começa falando da importância que isso tem para a nossa vida, porque afinal de contas, você não vai discorrer o teu conhecimento, aquilo que Deus colocou na tua mão, as mensagens, as revelações que Deus coloca na tua mão, você não vai às vezes colocar para pessoas que não têm interesse, que não têm vontade de ter aquilo, de aprender, de se aprofundar. Então, Salomão recebeu uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria do alto, uma reflexão. O Espírito Santo trazia para ele reflexões, mensagens, conselhos, e ele registrava isso. Então, para ele simplesmente escrever para um povo que não daria importância, não faria muito sentido. Então, ele teve inspiração de Deus para que, nos primeiros capítulos de Provérbios, ele fizesse uma ênfase e desse importância ao que ele falaria dali em diante, né? Então, é um despertamento para que as pessoas realmente deem à sabedoria a importância que ela merece. Então, os primeiros capítulos falam disso, tá? Nós vamos já passar para a introdução. Eu gostaria de ler com você a introdução desta lição. Diz assim: o livro de Provérbios é um tesouro de sabedoria prática, oferecendo conselhos valiosos para uma vida feliz. Os primeiros 9 capítulos estabelecem as bases desse conhecimento, ressaltando a importância de amar e aplicar essa sabedoria no nosso cotidiano. O estudo atento do livro de Provérbios fornecerá saudável alimento espiritual para a nossa caminhada cristã, sobretudo diante dos enormes desafios da sociedade atual marcada por problemas éticos sociais cada vez mais intensos. Então, para introduzir aqui esta lição a respeito de Provérbios, nós basicamente precisamos entender o que são provérbios, né? São sentenças curtas que trazem mensagens, que trazem conselhos, né? E o livro de Provérbios, ele é escrito, aqui uma curiosidade, poesia hebraica, né? Em forma de poesia, começa uma reflexão na primeira linha e na segunda linha você reforça ou você contrasta com aquela ideia. Então, poesia hebraica, o livro de Provérbios vem trazendo dessa forma, sentenças curtas que levam à reflexão, meditação, absorção. Mas esse conhecimento não surgiu com Salomão, não surgiu no povo de Israel, na cultura hebraica. Provérbios, da forma que foram escritos por Salomão, já se aplicavam em outras culturas, como a egípcia, na Mesopotâmia. Os ensinos eram resumidos através de provérbios. E quem não conhece, né, um ditado popular, uma fala que traz uma grande verdade no seu pano de fundo, que
leva a pessoa a meditar. Geralmente o provérbio é uma coisa bem curtinha, uma frase bem curtinha, mas que leva a pessoa a meditar e trazer várias e várias mensagens através daquela pequena reflexão, daquela pequena expressão. São muitas mensagens e leva a pessoa a fazer uma grande reflexão sobre a aplicação daquele ensinamento na sua vida, tá? Primeiro tópico diz assim, o livro de Provérbios, né? Tópico 1 diz contexto e autoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Provérbios capítulo 1, verso 1, tá lá. No Antigo Oriente eram comuns ditados sábios serem reunidos em livros para ampla consulta. Textos antigos similares a provérbios foram encontrados na Mesopotâmia e no Egito. Já nos dias de Salomão, era antiga a prática de compor, colecionar ditados de sabedoria. Quanto ao livro bíblico de Provérbios, aponta-se o rei Salomão como seu autor e compilador do conteúdo, tá? Homem agraciado pelo Senhor com incomparável sabedoria. O livro reúne ensinamentos formulados pelo próprio Salomão, em sua grande maioria, bem como outros sábios que são citados, como Agur, Lemuel, além de uma coletânea transcrita pelos homens do rei Ezequias, tá? Então, esse contexto e autoria são reforçados aqui. Salomão é citado como escritor do livro de Provérbios, o compilador, né? Apesar de terem aqui 2 capítulos no livro serem escritos por 2 pessoas que são citadas aqui, mas ele compilou, é a pessoa que juntou lá as informações e conseguiu catalogar, conseguiu escrever isso aqui para que fosse trazido até os nossos dias, tá? Sobre o contexto do uso dos provérbios, é o que eu já falei. Outras culturas também costumavam usar esse método de ensino, de reflexão através dos provérbios, tá? Qual é o conteúdo e o propósito? Veja bem, capítulo 1, verso 2 ao 6, e versículo 3 diz assim: para obter o ensino do bom proceder, justiça, juízo e a equidade. Provérbios constitui uma riquíssima coleção de instruções e advertências para uma vida inspirada pelo Espírito Santo. São preciosos conselhos que ajudam a dar realidade concreta à religião oficial de Israel. É um livro de sabedoria prática para aplicação nos mais variados contextos, objetivando garantir uma vida santa, útil e por isso verdadeiramente feliz. De fato, o Provérbios traz sérios alertas contra o largo caminho do pecado, provê instrução prática para o exercício da liderança justa e a administração eficaz, além de encorajar o cultivo de relacionamentos saudáveis, harmoniosos, nas mais variadas dimensões da vida, incluindo família, casamento, amizade e trabalho. Queridos, são diversas as áreas que nós conseguimos aplicar os ensinamentos do livro de Provérbios, tá? Relacionamento, negócios, vida espiritual, vida na terra, vida do porvir. Então nós percebemos que Provérbios nada mais é do que o resumo, né, dos ensinamentos que a Bíblia traz. É um manual de conduta, uma trilha que nós devemos seguir para que as coisas possam nos ir bem na terra e também nos conduzam no caminho da salvação, tá? Traz grandes alertas com relação à vida vivida no caminho largo, no chamado caminho largo, que o que é? Nada mais é que uma vida de pecado, uma vida de desprezo em relação a Deus, uma vida de desprezo, uma vida regada a pecado, uma vida regada a coisas que não agradam a Deus. Então o sábio traz esses ensinamentos para que o homem se atente e obedeça, né, e saia do caminho do erro, saia do caminho do pecado para uma vida de justiça, para uma vida de equidade, para uma vida que possa agradar a Deus e trazer bons frutos para a sua vida enquanto estiver na terra, tá? E também para a vida eterna. Olha só, cumprindo estes conselhos, ensinamentos que são compilados no livro de Provérbios, tendo cuidado de obedecer, a pessoa praticamente está fazendo o que Deus quer, fazendo a vontade de Deus, e isto pavimenta o seu caminho para a salvação. Não estou dizendo que a salvação é por obras, não estou dizendo nada disso, não.
Eu estou dizendo que a obediência aos ensinos, à palavra de Deus, nos condiciona a estar no centro da vontade dele, tá? Para nós que vivemos na dispensação da graça, aceitar a Cristo como Salvador é só o primeiro passo. Mas nós não podemos pensar que uma vez salvo, salvo para sempre. A vida continua, as lutas vão começar a vir, as tentações virão, Satanás vai tentar te tirar do caminho e os conselhos que nós temos na Bíblia Sagrada, eles nos ajudam a nos mantermos fiéis, tá? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, há uma continuidade. E essa continuidade no centro da vontade de Deus só pode se dar através de uma coisa, da obediência, amado. Então, sabedoria, o ensino, ele não se resume à informação, ele não se resume a conteúdo, e sim a obediência. Alguém não pode ser chamado de sábio se simplesmente for detentor de conhecimento, se tiver na sua cabeça, na sua memória, grandes ensinamentos. Para Deus, só existe um tipo de sabedoria, quando a pessoa consegue praticar as coisas que ele ensina a fazer, tá? Então, há uma diferença aqui, não se deixe enganar por isso. Se você tem conhecimento, tem muita informação, já leu muito livro, já leu a Bíblia 400 vezes, como eu sei, tem gente que lê, né, que já leu a Bíblia muitas e muitas vezes. Essa leitura, ela não pode ser uma leitura simplesmente para cumprir tabela, para cumprir protocolo, né? A palavra de Deus nos ensina hoje que o que faz um homem ter a sabedoria de Deus não é a informação que ele detém, não é o conteúdo que ele guarda na sua cabeça, e sim a prática daquilo que ele aprende a respeito da lei do Senhor, tá? Então, a sabedoria é essa. Quando você pratica, você entra num grupo seleto de filhos de Deus que vivem segundo o seu mandamento. A mera informação não te torna filho de Deus, tá? As decisões que você toma, as ações que você pratica é que te tornam filho de Deus, tá? Senão, seria simplesmente necessário as pessoas estudarem a Bíblia, decorarem a Bíblia, que eu conheço que tem muitas pessoas que não creem em Deus, não crentes são, mas conhecem a Bíblia, leem a palavra de Deus, decoram textos e citam por aí, que é uma beleza, né? Tem muito melhor do que muito pastor aí. Tem gente que não é crente, que é professor aí de faculdade, que é filósofo e cita a Bíblia com uma facilidade tremenda, mas não tem o Espírito Santo na sua vida, mas não tem compromisso de obediência com a palavra de Deus. Então isso não é sabedoria, isso aí é informação, tá? É conteúdo. Você pode guardar muito conteúdo na sua cabeça e não ter comunhão nenhuma com Deus. Uma coisa é diferente da outra e você já tem que ficar ligado nisso, tá? Quem são os destinatários, tá? Olha só, quem são os destinatários, né, do livro de Provérbios? Para quem que foi escrito? Então diz assim, tá? Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras, tá? Em outras culturas do Oriente Médio, o ensino da sabedoria era promovido pela corte real, objetivando treinar integrantes da nobreza para desempenho satisfatório em assuntos gerais do reino. Todavia, o que se vê em Provérbios é uma rica coletânea sapiencial associada à vida do povo em geral, tá? Então, eu falei no começo que os ensinos através de Provérbios já eram usados em outras culturas, mas comumente eram usados para um grupo seleto de pessoas, né? Nobres, o pessoal da corte, né? Não era para todo o povo. Salomão faz esse compilado aqui, inspirado pelo Senhor, para que todo o povo de Israel fosse um povo diferenciado, tá? Israel recebia todo esse conhecimento e era passado de pai para filho, né? Os anciãos passavam para toda aquela geração que estava nascendo na sua casa, sua família, todo mundo tinha o dever de passar esses ensinamentos para as próximas gerações. Então, esses ensinos eram para o povo de Israel, para que eles fossem um povo diferenciado, tá? Então, veja bem, aqui nós já vemos a figura de Jesus, aqui nós já vemos a preocupação de Deus em que essa sabedoria
não fosse para um grupo seleto de pessoas, mas que preparassem multiplicadores desses ensinos para que as próximas gerações e o povo todo fosse alcançado sobre a sabedoria, tá? Então, para quem se destina Provérbios? Para todo ser humano, para todas as gerações, para todo o povo. Todo ser humano tem direito de aprender, tem direito de estar ciente do que é que Deus quer para a sua vida, de qual é o caminho que ele deve trilhar para que Deus se agrade dele, tá? Todo ser humano precisa ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Nós entendemos que Deus tem um compromisso com aquele que obedece a sua palavra. Então, Salomão compilou isso aqui. Imagina só esses ensinamentos trazidos a todas as pessoas, quanto não seriam se praticassem, se todas as nações conseguissem praticar esses ensinamentos, quão bom não seria. Eu lembro que quando eu era adolescente, né, tinha um trabalho missionário, que eu não lembro se ainda existe hoje, mas as pessoas chegavam lá, os cristãos chegavam nas escolas que a gente estudava e distribuíam aquele Novo Testamento pequeno. E lá tinha o Novo Testamento, tinha Salmos e tinha Provérbios. Eu lembro que eu li a primeira vez aquilo, era um livrinho bonitinho, meio cinza. Eu nem era crente, eu não lembro direito, mas eu consegui ler todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, através daquele livretozinho, daquele que a gente ganhava na escola, né? Então ali eu já percebi que Deus tinha algo interessante nesse livro de Provérbios. Ele era um livro um pouquinho diferente, né? Você conhece ali a forma dos Salmos, do Novo Testamento, aquelas histórias de Jesus que a gente costuma ouvir, né? Mesmo quando a gente não é crente, a gente vive num país assim predominantemente cristão, que a gente já ouvia as histórias a respeito da Bíblia, da Páscoa, do Natal, do nascimento de Jesus, mas aquelas histórias corridas. Quando eu li Provérbios, eu senti uma diferença. Eu disse, esse livro é diferente, né? A Bíblia, meio que uns conselhos, alguém que já viveu alguma coisa a mais, já entende alguma coisa a mais, trazendo conselhos como que para pessoas mais novas que ainda passariam por aquelas experiências. Então eu senti uma diferença grande quando eu li Provérbios, tá? O destinatário desse livro, amados, são todas as pessoas. Ponto 2. Os fundamentos da sabedoria. Quais são os fundamentos da sabedoria? Veja bem. Primeiro, temor do Senhor, tá? O livro começa para arrebentar. Primeiro capítulo, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Veja só, Provérbios registra desde o início a condição básica para alguém alcançar a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Ora, Deus é a fonte da sabedoria. Tiago 1,5. Por isso, o fundamento da sabedoria está em cultivar um relacionamento correto com Deus. Logo, antes de tudo, sábio é aquele que tem compreensão correta do mundo e de si mesmo como criatura de Deus. Então, qual é o papel, tá? Qual é o fundamento? O primeiro fundamento da sabedoria é o homem entender a sua posição na terra, é o homem entender o seu papel aqui na terra, é o homem entender o seu papel para com Deus, tá? E isso se resume em temor do Senhor. É saber o que representa para ele a figura de Deus e ele entender que ele é dependente, que ele precisa, que ele carece da mão de Deus estendida sobre a vida dele, para lhe conceder vida, para lhe conceder salvação, provisão. Deus é o dono da situação, o homem tem que entender. Quando o homem reconhece isso e ele sabe que tudo vem dele, o nome disso é temor. Ele sabe o que representa a figura de Deus para a vida dele e ele sabe a sua condição em relação a Deus e em relação ao mundo. O nome disso é temor. Então, quando há esse reconhecimento, é o fundamento, né? É o alicerce da sabedoria. Então, amado, tem muita gente, como eu falei ainda agora aqui, achando que pode levantar sua mão, seu dedo, levantar sua voz e dizer Deus não existe. Os ateus, né, geralmente cientistas, professores, universitários, gostam de abrir sua boca e dizer Deus não existe, eu sou ateu, né? Esses homens não entenderam qual é o seu papel na Terra e qual é o papel de Deus. Não entenderam. Então,
eu concluo o que eu falei agora há pouco, que o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de informação não é sabedoria. Grava isso e passa para os teus alunos, tá? Você vê filósofos, professores universitários, cientistas, grandes estudiosos, escritores que negam eles negam a importância, eles negam a posição de Deus como Criador. Então, quando o homem não reconhece isso, é a evidência de que ele não é sábio, de que ele não entendeu o que é sabedoria. Ele não foi alcançado pela sabedoria. O homem, sem esse conhecimento do seu papel, sem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é um mero detentor de informações, é um mero decoreba de informações. Ele vai fazer as suas conjecturas, ele vai fazer as suas jogadas, né, de conhecimento, tentar cruzar ideias e achar um racional para o sentido da vida, para o sentido da existência. Mas perceba que ele não consegue entender o que é Deus. E ele consegue concluir que Deus não existe, porque isto que ele tem não é sabedoria, tá? Então reforça isso aí. Informação não é sabedoria. Para que seja sabedoria, é preciso que haja o fundamento do temor de Deus. É o primeiro fundamento da sabedoria, temor do Senhor. Veja bem, Daniel foi considerado o homem mais sábio, né? Tem um versículo em Ezequiel, se eu não me engano, que Deus fala para Satanás. Ele diz assim: eu te fiz mais sábio do que Daniel, né? Então Deus faz referência a um homem muito sábio, uma sabedoria sobrenatural, que era Daniel, tá? Então, veja bem, quando Daniel estava ali na corte da Babilônia, né, passando por Nabucodonosor, passando por Belsazar, passando ali pela corte de Dário, já com o Império Persa, Daniel estava ali e ali existiam muitos sábios, muitos magos. E esses homens tinham as suas jogadas e seus encantamentos, mas nada eles podiam fazer quando uma situação, por exemplo, do sonho do rei Nabucodonosor, nada eles puderam fazer para resolver aquele problema, né? A inscrição de um dedo, uma mão que apareceu lá, escrevendo lá uma sentença para o rei Belsazar, os sábios não puderam decifrar aquilo. Daniel, através da sabedoria de Deus, conseguiu. Daniel conseguiu sonhar o sonho do rei Nabucodonosor e trazer a interpretação do sonho. Gente, isso é sabedoria. O coração temeroso, obediente e amoroso de Daniel em relação a Deus fazia com que ele tivesse mais sabedoria do que qualquer homem inteligente da face da terra. Isso é para mim e é para você também, tá? Nós temos o Espírito Santo, temos o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então te liga nisso aí, peça sabedoria para Deus cada vez mais, ande na comunhão com o Senhor, obedeça a palavra de Deus, obedeça os conselhos do sábio Salomão em Provérbios, que aí a gente na obediência pode ser tratado de uma forma diferente por Deus, amado. E aí que está todo o centro do negócio, a obediência, a decisão de fazer, de cumprir e não só de conhecer. Aí que está toda a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Você ouve uma mensagem, uma pregação, uma palavra, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Isso não desce para o teu coração. A sabedoria nunca vai entrar na tua vida, nunca vai entrar no teu coração. Salomão desejou a sabedoria. Salomão quis andar no caminho reto, no caminho do Senhor. Ele adquiriu essa sabedoria, ele guardou ali, compilou, trouxe para nós, né? Em algum momento da sua vida, ele mesmo, Salomão, deixou de obedecer e andou em caminhos errados do Senhor, para você ver que o fundamento é o temor. Salomão, que nos escreveu isso aqui pela inspiração do Senhor, pelo Espírito Santo, ele mesmo, em algum momento da sua vida, deixou de andar na obediência e foi dar uma passeada, foi fazer coisa errada, foi sacrificar, foi adorar deuses estranhos, foi idolatrar, para você ver que a prática é muito mais importante
do que o simples conhecimento, tá bom? Te liga nisso aí. Vamos lá. Contexto familiar, tá? Segundo fundamento. Primeiro é o temor do Senhor, segundo é o contexto familiar. Vamos lá. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. É significativo que o livro de Provérbios também, em sua abertura, estabeleça o contexto da intimidade familiar como espaço adequado para a transmissão e o cultivo da sabedoria. Tratamento carinhoso. Filho meu, revela que o pai considera seu filho como herdeiro espiritual, não simples descendente biológico. A menção da mãe aponta para a responsabilidade de ambos os pais pela educação feita no lar, tá? Educação é no lar. A responsabilidade de trazer esses ensinamentos da palavra de Deus, de educar, de transformar o teu filho num cidadão dos céus, é minha como pai, é sua como pai, é sua como mãe. É dos pais. Essa responsabilidade não é transferida para pastor, professor da escola, não é transferida para governo. Responsabilidade de educar, de ensinar, de transformar aquela criança em um cidadão dos céus e um bom cidadão da terra. Em primeiro lugar, um bom cidadão dos céus, tá? Depois, cidadão da terra. Essa responsabilidade é minha e é sua. Tem gente que fala assim: Senhor, cuida do meu filho, educa o meu filho, estou tendo tanta dor de cabeça com meu filho, com a minha filha, cuida dela, ensina o teu caminho. Deus não vai fazer isso, esse papel é seu, como pai e como mãe. Não peça para Deus fazer o trabalho que é seu, tá? Fale isso para o seu aluno, fale isso, pastor, na sua igreja. Ensinamento, educação, da palavra de Deus, educação como cidadão. Um homem, uma mulher que teme a Deus, ele vai aprender isso em casa, com os pais. Infelizmente, muitos lares são desestruturados e não conseguem estabelecer essa rotina de ensinamento, de instrução passada de pai para filho. E é por isso que nós temos famílias destroçadas, é por isso que nós temos filhos problemáticos, filhas problemáticas que se desviam. Assim que os pais perdem o controle pela idade, a pessoa vai tornando-se adolescente. Quando é criança, o pai pega na mão, arruma, leva para a igreja, participa lá das atividades, mas aquele coração não está sendo trabalhado, não está sendo educado. Eu passei por uma situação dessa, eu fui coordenador de adolescentes lá na minha igreja, quando eu era mais jovem, fui coordenador de adolescentes e lá tinha gente de todo tipo, tinha pessoal que estava lá dedicado, firme, um leão, trabalhando lá, fazendo a obra, mas tinha um grupinho lá de umas pessoas que não queriam nada com Deus, estavam com um pé no mundo, outro na igreja, 2 pés no mundo, só um dedinho de um pé na igreja. Então, assim, a certa vez a mãe de uma veio falar comigo e disse assim: eu quero saber o que é que vocês estão ensinando para minha filha, porque ela está rebelde, ela está desobediente, ela só quer rua, ela não quer saber de igreja. Eu falei assim para ela: minha irmã, o problema não está em nós, a educação da sua filha não é responsabilidade da igreja, nem minha, é sua como mãe. Então, você errou, você que falhou com a educação da sua filha. Não sou eu que vou falar para sua filha o que ela deve fazer. A igreja está aqui, as portas estão abertas, a gente está ensinando, orientando. Acontece que a sua filha não aparece aqui no culto. Ela sai de casa, mas não aparece aqui. E eu não vou cuidar dessa parte que foi Deus que deu para você. Meu irmão, deu uma confusão. Essa mãe não aceitou isso. E ela achava que a responsabilidade era nossa, minha e do outro coordenador. Amados, não transfira para Deus aquilo que é responsabilidade sua. E o fundamento da sabedoria, temor do Senhor, o outro é família, tá? A família é a base, nós precisamos entender isso. O contexto familiar vai criar um ambiente propício para a absorção de uma vida sábia diante de Deus, tá? O terceiro ponto aqui diz assim: guardar o coração, tá?
Primeiro, temor do Senhor. Terceiro fundamento. Primeiro fundamento, temor do Senhor. Segundo fundamento, contexto familiar. E o terceiro, guarda o coração. Porque, veja bem, as coisas se completam, se complementam. Olha só. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse exemplo que eu acabei de citar, da moça lá, que a mãe foi dizer para onde é que nós tínhamos errado, porque a filha dela estava rebelde, se encaixa bem direitinho aqui nesse terceiro ponto. Guarda o teu coração, tá? A verdadeira sabedoria não tem apenas a ver com crer em Deus e assimilar o conhecimento bíblico. É preciso algo mais, um compromisso da pessoa com tudo. Pensar retamente, falar retamente, agir retamente. Não é uma questão de inteligência humana, mas de firme comprometimento espiritual. Por quê? Amado, se não houver o temor do Senhor, se não tiver uma base familiar e se não tiver guardado o coração, não haverá comunhão com Deus, não haverá sabedoria. Esta vida está caminhando a passos largos para o inferno, para a perdição. Veja bem, guardar o coração na sabedoria, né? Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Esse guardar o coração é aquilo que a pessoa faz quando o pai não está próximo, quando a mãe não está próxima, né? Quando ele pensa que está sozinho, Deus está vendo, mas a ignorância pensa que ele está sozinho, que ninguém está vendo, e ele começa a fazer coisas que não faria na presença do seu pai, não faria na presença dos irmãos da igreja, do pastor, dos amigos, mas está sozinho ali, e é justamente aí que se encaixa a palavra que nós estamos aprendendo hoje aqui. Quando eu guardo o meu coração, não importa se eu estou sozinho, se ninguém está me vendo, eu vou fazer o que é certo, eu vou falar o que é certo, o que agrada a Deus, eu vou pensar o que é certo, o que agrada a Deus, eu não vou mergulhar os meus pensamentos em coisas erradas, pecaminosas, o meu coração estará guardado de toda maldade. Então essas coisas é o homem consigo mesmo e com Deus, é o homem obedecendo, andando no caminho, porque o coração dele é temeroso, o coração dele é guardado para as coisas de Deus, pela sabedoria de Deus que ele está adquirindo, tá? Então, o homem que não peca porque o pai está perto, a mãe está perto, a mulher está perto, o marido está perto, o pastor está perto, o coordenador, o líder está perto, mas quando se vê longe, numa primeira oportunidade, entrega o seu coração ao pecado, ao erro. Isso não é sabedoria. Então, guarda o teu coração, tá? Em todos os momentos, Deus está te vendo, está te contemplando e está ciente, sabendo de tudo que você faz, do que você pensa, que você fala. Não existe lugar que nós podemos nos esconder de Deus, tá? Então, amado, fica ligado nisso, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, tá? Terceiro, diz assim, a personificação da sabedoria. Agora esse ponto é importante, presta bem atenção. A preexistência da sabedoria. Provérbios 8:23. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. O termo sabedoria, com mar no hebraico, aparece repetidamente no livro de Provérbios. No Antigo Testamento, essa palavra é usada para descrever a habilidade de artesãos, artistas e conselheiros. No âmbito espiritual, uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus, aplicando com eficácia o seu conhecimento acerca de Deus. A sabedoria, ainda no capítulo 9, não é uma atitude, é uma pessoa. Não é uma pessoa humana, mas divina. Por isso é apontada como envolvida com Deus desde a fundação do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando estabelecia as fontes do abismo, o paralelo de Gênesis 1 é natural, revelando que a sabedoria desempenhou um papel crucial na criação do mundo, participando ativamente no planejamento e na execução da criação ordenada por Deus.
Essa conexão entre sabedoria e criação demonstra que sabedoria é a própria natureza divina e, ao mesmo tempo, um dom que Deus oferece aos seres humanos. No Novo Testamento, essa revelação se tornou ainda mais nítida. Jesus é a sabedoria pré-existente na criação, que estava no princípio com Deus e por intermédio de quem foram criadas todas as coisas. João está falando isso, tá, amados? Capítulo 1, verso 1 a 3. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, estava no princípio com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esta sabedoria personificada em Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus para a vida dos seres humanos, tá? Já existia com Deus, estava com Deus. Então, Deus trouxe Jesus como a sua sabedoria personificada para trazer os seus ensinamentos, para viver de uma forma irrepreensível, modelo para mim, para você, para todos os homens. E Deus trouxe Jesus para que nós pudéssemos olhar para ele e entender como proceder, como viver. Quando a gente fala isso, parece até, mas eu vou parecer com Cristo. Jesus era perfeito, 100% homem, 100% Deus. Perceba o seguinte, os cristãos em Antioquia foram chamados cristãos pela primeira vez lá em Antioquia. Mas por quê? Porque se pareciam com Cristo e andavam segundo os ensinamentos de Cristo. A palavra cristãos significa cristozinhos, pequenos cristos, tá? Então te liga nisso. Os cristãos foram chamados assim porque eles andavam segundo os ensinamentos de Cristo e o modelo de Cristo era o modelo que eles andavam. Então, é possível. É possível o mundo olhar para você e perceber que você tem comunhão com Cristo. É possível o mundo olhar para você e perceber que você vive segundo os ensinamentos de Cristo, segundo a sabedoria de Deus revelada através de Jesus Cristo. É muito forte isso aqui, amado. Essa lição é tremenda para a nossa vida, tá? Segundo, o convite da sabedoria. Salomão, de uma forma bonita, poética, poesia hebraica, começa a mostrar a importância da sabedoria como se fosse uma pessoa, né? Como se fosse alguém falando, eu a sabedoria, e começa ali a falar como se a sabedoria fosse uma pessoa clamando, pedindo às pessoas para que lançassem mão, para que se usufruíssem dela, para que tomassem posse dela, porque ela conduz a um caminho de vida, ela conduz a um caminho de retidão, ela conduz a um caminho de sucesso aqui na terra. Sabedoria não é para qualquer um, amado. É para quem tem o Espírito de Deus. É para quem vive segundo o conhecimento, as bases, os conselhos e a obediência a Deus. Tá bom? Veja bem. Terceiro, o banquete da loucura. Aí, para acabar, Salomão enfatiza aqui que quem não ama a sabedoria, quem não deseja a sabedoria, vai entrar pelo banquete da loucura, tá? Versos 16 e 17, capítulo 9. Quem é simples, volte-se para aqui. Os fatos do censo diz: as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Mas a Bíblia também registra a figura da loucura personificada como uma mulher sedutora que convida incautos para se juntarem com ela, conduzindo-os pelo espaçoso caminho da perdição. Essa passagem nos alerta sobre os perigos da escolha do caminho errado e da influência das pessoas e ideias insensatas em nossas vidas. Jesus frequentemente advertia contra a influência corruptora de líderes religiosos hipócritas, chamando os seus seguidores a discernir entre o certo e o errado. Paulo também descreveu sobre a importância de escolhermos a sabedoria divina ao invés da tolice do mundo. A sabedoria, a loucura, né, é tida aqui como uma mulher sedutora, é descrita aqui como uma mulher sedutora que convida os desavisados, aqueles que se preocupam mais com os prazeres momentâneos da vida do que com uma promessa de vida eterna, do que com o porvir, do que com o plano eterno, né?
se preocupam com os prazeres da vida, com o momento, com a curtição, com o usufruto atual, presente, né? Então, o caminho espaçoso, uma vida de loucura, uma vida de insensatez espiritual, ela parece uma vida fácil. Aparentemente é uma beleza, é tudo bom, é tudo gostoso, usufruir. E o mundo prega isso, gente. O mundo convida as pessoas para que vivam o usufruto do presente. E essa rejeição ao plano de Deus está conduzindo milhares e milhares e milhares de pessoas para o inferno, tá? Nós devemos ter o cuidado com isso, porque às vezes crentes que conhecem a Bíblia, receberam ensino, receberam instrução, não estão ligados com a prática, com a obediência aos ensinamentos da palavra. Então, estudando aqui o livro de Provérbios, nós entendemos que a sabedoria é estar andando nos caminhos do Senhor, praticar o que é certo. Traz as instruções, entre por esse caminho, eu te aconselho aqui, separa o bem e o mal, entra pelo caminho do bem, pratica o bem, faz o bem, que as coisas te irão bem, que as coisas te irão perfeitas. Você vai se dar bem na terra e vai morar no céu. Se você não cumpre, é claro, é enfático, se você não cumpre, você é um tolo, você é um insensato, você é um louco. É isso que Provérbios começa a nos ensinar. Nós vamos aprofundar bem mais esta lição, este ensino, aliás, nas próximas lições. A próxima lição de número 6, vai falar sabedoria para a vida pessoal e familiar. Não perca! Mas deixa eu falar para você aqui a aplicação pessoal desta lição, tá? Vamos ler. A prática cotidiana da palavra de Deus nos habilita a rejeitar caminhos de destruição e a desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu, uma vida sábia, cheia de significados, propósitos e plenitude espiritual em harmonia com seus ensinamentos. Deus tem uma vida poderosa para mim e para você, plena, cheia de bênção, cheia de graça, cheia de paz, uma vida eterna. O caminho da obediência pode ser apertado, pode ser doloroso, pode ser um caminho de renúncia agora, mas é o caminho certo, é o caminho que vai nos levar para o céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua classe, que você possa dar uma aula abençoada para os seus alunos. E você, aluno, absorva o máximo que puder deste conteúdo. Eu te espero na próxima lição. Amém? Siga em frente, Deus é contigo. A paz do Senhor.